Muito bem, pessoal. Boa noite para vocês. Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3, tá? Nessa aula de hoje nós vamos começar a falar de capacitância e de elétricos, tá bom? E na verdade, o que é uma aplicação de tudo que a gente viu até agora, uma aplicação tecnológica, tá bom? Então eu estou aqui agora, olha só, eu estou aqui com alguns capacitores, modelos de capacitores. Eu vou mostrar para vocês aqui de longe. Esse aqui é um capacitor, pessoal, que é uma unidade meio que capacitiva, né? Aqui vocês vejam que ele tem várias ligações para serem ligadas numa placa de circuito, e dependendo de onde está ligado, eu vou ter uma determinada capacidade elétrica, ou capacitância. Esse cara aqui é um capacitor cilíndrico, tá? A função do capacitor, o que que é? É armazenar cargas elétricas. Então, por exemplo, numa máquina de lavar, existe um capacitor que é para quê? Para dar partida no motor. Então, o que acontece? O motor está parado, né? Ele tem uma inércia, tá? Para ele poder pegar, é como se desse um tranco no motor. Então, é acionado o capacitor. A carga que o capacitor armazena, ele vai o quê? Despejar no motor, e aquilo vai fazer com que o motor da máquina, do tanquinho, ele comece a funcionar. Esse cara, eu não sei de onde eu tirei ele, tá? Eu tenho aqui umas bugigangas, né? Eu sou meio acumulador, cara. É uma herança meio hereditária. Mas eu sempre acho, não daqueles acumuladores, igual aqueles reality shows, não, tá? Por favor. Mas eu sempre guardo, por exemplo, um vidro de geleia, igual a esse aqui, ó, que ele já vai ter já uma aplicação, né? Eu ganhei uma planta, que é uma espada anã, e aí eu vou colocá-la aqui dentro, a partir de amanhã. Então, o que acontece? Eu sou meio assim, então eu guardo as coisas. Esse cara aqui deve estar guardado comigo, já deve ter uns, sei lá, bicho, deve ter quase 10 anos que esse cara está guardado comigo aqui. E aí, pronto, eu estou usando ele agora, tá vendo? Ele está sendo útil para mim agora numa aula de física, tá? Mas então, pronto, isso aí é meio aquela coisa, né? A minha companheira me chama, pô, você é lixeiro, né? Porque eu sempre vejo uma utilidade para algumas coisas. Mas é isso, tem que tomar cuidado, né? Eu agora, há poucos dias, eu dei uma geral. Então, velho, eu devo ter jogado fora uns 10 sacos, assim, de lixo, né? Limpando o canil, limpando um quarto que eu tinha aqui. Mas isso é importante, você tem que fazer, você tem que tomar cuidado, porque se você ficar acumulador demais, tem alguma coisa errada com você, entendeu? Mas eu estou contando essa história aqui só porque, tá vendo como é que esse cara está sendo útil para mim agora? Então, olha só, dependendo de onde eu ligar esse cara, numa placa de circuito, eu vou estar com capacidades ou capacitâncias elétricas diferentes. Então, esse cara é um. Aquele capacitor, né, eles estouram, né, quando o motor queima. Gilmara está contando aqui o caso lá da máquina de lavar. Muitas vezes o problema que a máquina de lavar, o tanquinho apresenta, é devido ao problema do capacitor. Se você pegar um técnico honesto, ele vai lá, troca o capacitor, fica barato. Se o cara não for, ele vai falar que é a placa, aquela coisa toda, né? Por isso que a gente tem que estar sempre com pessoas honestas trabalhando para a gente. Então, o que acontece aqui? Esse cara, então, é responsável por isso, né? Uma unidade capacitiva na máquina de lavar, ele tem essa aplicação. Aqui, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um circuito, tá vendo? Que é uma fonte, como se fosse uma fonte. Opa, chegou a cair aqui um negocinho. Aqui, ó, olha só, tá vendo aqui? Esses carinhas pretinhos aqui são capacitores, que têm uma função a desempenhar nesse circuito, tá? Então, tudo que a gente vai ver agora, nessa aula de hoje, tá aplicado a esses elementos aqui. Esse cara, por exemplo, aqui, ó, ele tem o quê? Ele tem uma capacitância elétrica de 200 microfarad, tá? 200 microfarad. E aí nós vamos ver que capacitância, nessa aula de hoje, é igual a carga que ele acumula dividido pela diferença de potencial. Aqui eu tenho um outro, olha aqui, aquele ali tem 200 farad, né? Você vê que o tamanho dele, né? Agora, olha só, esse cara aqui, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, né? Não dá nem para ver direito, parece uma baratinha, ó. Deixa eu colocar aqui em frente à câmera, tá vendo? Ó? Esse cara aqui é o quê? É um capacitorzinho também, e esse cara tem uma capacitância elétrica de 100 microfarads. Né? Esse aqui, ó, é um capacitor que eu vou usar aí nos circuitos eletrônicos, né? Que eu gosto, quando eu tenho tempo, eu gosto de mexer um pouquinho aí com Arduino, né? Mas falta tempo pra caramba, tá? Pra mim, mas eu sempre gosto de brincar um pouquinho. Então, esse cara também é um capacitor, mas um capacitor de 5, né? De 100 microfarad, tá? Também tem a função de armazenar carga elétrica, e aí no circuito elétrico ele vai desempenhar o papel de um determinado momento, assim como o capacitor de uma máquina de lavar e de um tanquinho, ele descarrega para o motor entrar em operação, a gente pode ter esse cara também no circuito, né? E isso aí é uma coisa bastante interessante, né?
Eu acho que essa interface, né, da parte teórica com a prática, ela é fundamental, tá? Nós vamos ver, infelizmente, a gente trabalha muito teoricamente, ainda mais agora, né, nesse processo nosso aqui, né, de ensino remoto emergencial, mas o que eu vou falar, tudo que eu vou falar, isso tudo vai desembocar aqui, cara, na tecnologia, tá? Assim como tudo que a gente tem falado até agora, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico. Tá beleza? Tranquilo? Tá, então, só para apresentar para vocês o que é um capacitor. Ele pode ser plano, cilíndrico, né? Uma outra aplicação também muito legal do capacitor é no dial do rádio, né? Quando você pega aqueles rádios antigos, eu tenho até um rádio antigo aqui, eu esqueci de trazer, eu podia ter trazido, mas ele não está desmontado. Aqueles rádios antigos em que você virava aquele botãozinho para sintonizar uma rádio ou outra, né? Ali o que você tem? Você tem um capacitor de placas paralelas. E dependendo da posição dessas placas, você vai estar recebendo o quê? Um sinal de rádio diferente, o que é genial, pessoal. Hoje em dia, a gente pega a rádio no celular, a gente pega a rádio no carro, no toca... Não é nem toca-fita, né? Você pega a rádio em qualquer lugar, no carro, é tudo digital, né? Mas antigamente você tinha, né? Eu não sei se vocês lembram aqueles rádios mais antigos, em que tinha um botãozinho que você ia virando para mudar de faixa. Aquela mudança de faixa, na verdade, o que é? É uma série de placas paralelas, e dependendo, pessoal, de como que fica uma placa com outra, você está diminuindo ou aumentando a distância, e você vai pegar o quê? Você vai pegar um sinal diferente de rádio, que é uma coisa genial também, que é bonito, né? Infelizmente, a gente fica muito na teoria, mas explicar isso é legal. Eu estava pensando até, cara, se a gente tivesse, por exemplo, tendo aulas presenciais, a gente talvez, eu iria passar alguns temas de pesquisa para vocês apresentarem seminários relacionados com isso, né? Eu acho que a gente perde muito, né, cara, com essa modalidade de ensino, né? A nossa física geral 1 mesmo, acho que foi muito legal, né? Que aqueles trabalhos de laboratório, né? Quem soube aproveitar as práticas pôde aí assimilar, né? E ver ali, né? De uma forma mais tangível o conhecimento que a gente teve. Tá bom? Então, apresentados os capacitores, né? Mostrando essa relação que existe entre a parte teórica e a parte prática, né? Tecnológica, nós vamos então às nossas aulas, a nossa aula de hoje. Tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Opa, perdão, tem que compartilhar, né? Já está gravando, agora eu vou apresentar. Tela inteira. Essa tela aqui, vamos compartilhar. Vamos lá. Deixa eu ocultar aqui, beleza, vamos lá. Então, meu povo, é o seguinte, olha só. Começar a aula de hoje, dia 20 de abril já, pessoal. Amanhã é feriado em Tiradentes, né? Tiradentes, que foi um conjurado, né? Foi a Conjuração Mineira, não em Confidência, pô. Confidência é um nome pejorativo. Na verdade, foi a Conjuração Mineira que não saiu do papel, né? Não saiu do plano, né? Pegaram Tiradentes, enforcaram ele, retalharam ele, a cabeça para um lado, o pé para o outro, para mostrar o que deveria acontecer com quem se rebelasse contra a coroa. Isso lá nos idos de 1790, mais ou menos, né? A Conjuração Mineira. Mas então amanhã é feriado de Tiradentes, que foi um cara, né, que quis construir um Brasil sério, um país independente, né? Mas infelizmente nós continuamos sendo uma nação colonial, semicolonial, semifeudal. Mas aqui, para a gente falar um pouquinho, tá? Aqui, ó, deixa eu corrigir o nome desse escritor, porque senão as pessoas podem brigar comigo, né? Ó, é o Hermann Hesse. Aqui é um pensamento do momento desse cara, um escritor alemão, tá? Ele fala o seguinte, que para a arte de viver é preciso saber a arte de ouvir, sorrir e ter paciência sempre, tá? Então fica aqui o pensamento de momento para nós, tá bom? Né? Nesses momentos aí, né, cara, difíceis, né, em que a gente mata um leão por dia, vamos viver, né? Mas para a gente poder viver, a gente tem que saber ouvir, saber sorrir e ter paciência sempre. Tá certo? Isso é muito importante para a gente no nosso dia a dia. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Registrando a presença, tá? Vou pegar aqui a senha da nossa aula, vou colocar no chat para vocês aí registrarem lá no nosso prezado AVI IF. Tá? Olha lá. Aqui, ó, 1D8 PXJ. Tá? Essa aqui é a senha nossa lá. Vão lá, por gentileza, façam lá o registro, né? Vocês já estão aí espertos pra caramba, vocês já sabem aí que vai surgir a nossa
Boa e velha senha, né? Eu não sei como é que tá aqui, nós estamos com 12 pessoas. Eu acho que tá quase todo mundo aí, né? Adriana, Ana Paula, Bianca, Eduarda, Gilmar, Yuri, João, Larissa, Sabrina e Tainá. Todo mundo, né? Eu acho que tá. Beleza. Então vamos lá, tá? Registrem lá por gentileza, galera. Falou? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho então aqui sobre capacitores, tá? E aí eu vou apresentar aqui essa aula nossa, é uma aula prática, meio teórica, eu vou apresentar a questão da capacitância de elétrica e de elétricos, né? E os conceitos básicos de capacitor. Tá? Vai ter as nossas aulas lá, teóricas, na nossa, no nosso AVA-IF, tá bom? Para vocês assistirem, tá? Não deixem de assistir, tá bom? Beleza? E aí vocês vão acompanhando. Então vamos lá. Ó, capacitor de placas planas e paralelas. Esse cara aqui, tá vendo? Ó, o que você tem aqui, né, nessa representação? Esse aqui é um capacitor plano, né? Eu tenho aqui, então, uma diferença de potencial, tá vendo? Ó, uma DDP, né? Como se fosse uma tomada, né? A nossa tomada, ela tá ligada o quê? A diferença de potencial entre um ponto e outro, né? Entre o neutro e a fase, é de 127 volts. Mas aqui nesse capacitor, o que a gente vai ter? A gente vai ter um lado, uma placa carregada com placa positiva, com carga positiva, e a outra placa carregada com carga negativa, tá bom? Então, um capacitor de placas planas e paralelas, ele é constituído por essas duas placas condutoras, que são muito próximas uma da outra, tá bom? Beleza? E aí a gente vai ter, obviamente, né, nós vamos falar daqui a pouco, né, ó, vai ter aqui um estabelecimento de linhas de campo entre uma placa e outra, tá? E aí, cara, você veja aí, né, cara, a grande jornada da humanidade, né, cara? Olha lá, os caras construíram um equipamento, um dispositivo, né? Um dispositivo elétrico, eletrônico, né? Com base nos princípios da eletrostática. Tá bom? Beleza? Então, olha lá. Bom, se a gente considerar que a área de cada placa é A, tá? E que uma das placas está carregada com uma carga mais Q e a outra com uma carga menos Q, tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter que em cada placa nós vamos ter o quê? Uma densidade superficial de carga, né? A gente chama de sigma, que é a carga dividida pela área. Né? Esse conceito de densidade de carga, né? Nós já vimos já a densidade linear de carga, que é carga dividido pelo comprimento, a densidade superficial de carga, que é carga dividido pela área, a densidade volumétrica de carga, que é a carga dividida pelo volume. Aqui no caso, como eu estou tratando de placas, né? Eu estou considerando a área, então é densidade superficial de carga. Beleza? Então o que vai acontecer aqui? Né? O campo elétrico ele vai ser quase uniforme, tá? Entre essas duas placas, tá? De acordo com o que a gente vai ver aí, né, nas linhas de campo nessa figura aqui. Então, ó, quando eu tenho aqui uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente, entre essas placas eu vou ter o estabelecimento o quê? De um campo elétrico. Né? Por que ele fala que ele é quase uniforme? Porque aqui eu vou ter um efeito de borda. Tá? Mas aqui no centro, aqui, ó, nessa região central entre as placas, o campo elétrico tem um comportamento que é uniforme, tá bom? Então a gente tem esse processo. Bom, então esse campo elétrico, né, na região do espaço entre as placas e distante das bordas, ele vai ser o quê? Ele é devido aqui a dois planos infinitos carregados, né? E isso nós já vimos lá atrás, né? O caso quando eu tenho um plano infinito carregado, né, como é que se comporta o campo elétrico, tá? De forma que, né, nas aulas anteriores nós já vimos que o campo elétrico gerado por um plano infinito carregado, ele é dado por quem? Ele é dado pela densidade superficial de carga dividido por 2 ε0. Então, cada uma dessas placas, tá? O conceito que a gente usa aqui, né, é o conceito como se o campo fosse gerado por um plano carregado infinito, mas a gente sabe que não, né? Essas placas são finitas, mas a gente considera o quê? Aquele raciocínio que foi feito para o plano, né, para o campo elétrico gerado por um plano infinito. Então, cada uma das carguinhas vai gerar o quê? Um campo elétrico, né, dado por quem? Né, por essa equação. De forma que o campo elétrico devido aos dois planos, na região entre esses planos, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o campo elétrico de cada plano, né, que vai dar o quê? Vai dar sigma sobre epsilon, né? 2 vezes sigma sobre 2 epsilon, corto 2 com 2, né? Então teria sigma sobre epsilon 0, tá? E aqui eu tenho o quê? Que o sigma é a densidade superficial de carga, que é a carga dividido por área, então eu tenho que o campo elétrico considerado uniforme entre essas duas placas,
de um capacitor plano, ele é a carga, tá? A carga, ela só tem sinal contrário, mas tem a mesma intensidade, dividido por ε0 vezes a área. Tá bom? Então, né, fora desses planos, o que acontece? Os campos eles vão se cancelar. Né? Uma gera um campo positivo, uma gera um campo de aproximação, o outro de afastamento. Então você não vai ter campo elétrico, né, fora, né, dessas placas. Muito bem. Bom, a gente poderia obter esse mesmo resultado utilizando quem? A lei de Gauss. Né? E nós trabalhamos bastante com a lei de Gauss e mostramos o quê? Que a forma de conseguir, né, se obter o resultado para um campo elétrico utilizando a lei de Coulomb é o mesmo utilizando a lei de Gauss, tá bom? E aí, né, nesse caso, para um plano infinito carregado, a superfície gaussiana que a gente considera é uma superfície gaussiana que é cilíndrica, né, tendo uma base entre os dois planos e a outra em cima dentro de um dos condutores, né? Então a gente teria essa possibilidade e a gente ia ter o quê? A medida do fluxo elétrico, né? Aí seria o quê? O fluxo do campo elétrico, né? Fluxo de campo elétrico seria os dois entrando, que daria aquele resultado que a gente obteve anteriormente. Então esse resultado ele é apenas aproximado, né? Pois se desprezou os efeitos das vizinhanças das bordas, né? Então é por isso que se diz que o campo elétrico entre essas placas é praticamente uniforme, tá? A gente considera ele uniforme para fins de cálculo. Então, muito bem. Dado que esse campo elétrico é constante na região entre as placas, quanto que vai valer a diferença de potencial entre as placas? Aí nós vamos aplicar o quê? Aquilo que a gente viu no tópico 3, tá? A diferença de potencial, o que é? É campo elétrico vezes quem? Vezes distância, né? Certo? Lá da definição, tá? Daquele estudo que nós vimos lá atrás. Então, o que seria? O campo elétrico não é carga dividido por ε0 vezes a área? E aí nós vamos pegar, então, campo elétrico vezes distância. Então, teria carga vezes distância dividido por ε0 vezes área. Tá? Em que D, quem quer D, é a distância que separa uma placa da outra. Então, é a distância entre as duas placas aí. Tá? Então, essa seria o quê? Essa seria a diferença de potencial entre essas duas placas. Estão vendo? Então, olha lá. Olha a construção do conceito de capacitor plano. Falamos de carga, falamos de campo elétrico, caímos no potencial. Tá? E é justamente isso que vai reger o funcionamento desse carinha aqui. Ó, tá? A capacitância elétrica desse cara vai estar relacionada com quem? Com a carga que ele armazena e vai ser, nós vamos ver daqui a pouco, inversamente proporcional a quem? A diferença de potencial entre essas duas perninhas aqui. Estão vendo aqui, ó? Essas perninhas, essa maior, ela tem que estar do lado positivo e essa aqui do lado negativo. Então, entre essa perna e essa tem uma diferença de potencial. Tá vendo? Beleza? Tá? Tranquilo? Né? Aqui eu estou falando, obviamente, de um capacitor o quê? Cilíndrico, mas a gente tem essa situação aí. Muito bem, vamos lá. Então, o que vai ser a capacitância? Ou a capacidade que esse dispositivo chamado capacitor tem de armazenar cargas elétricas. O que é isso? Ele é a capacitância chamada de C, ele é a razão entre a carga acumulada dividido pela diferença de potencial. Olha que coisa interessante, estão vendo? Olha lá, tá? Então eu tenho aqui, ó, o que é a capacitância elétrica, né, de um capacitor? Ela é justamente o quê? A razão entre a carga e a diferença de potencial. Então, olha só, se a carga é grande, a capacitância é grande. Certo? Né? E vice-versa. Se a carga é pequena, a capacitância é pequena. Aqui, se o potencial elétrico, a diferença de potencial é grande, o que vai acontecer com a capacitância? Ela vai ser pequena. Tá? Então, a capacitância elétrica ela é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à diferença de potencial. Certo? Muito bem. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Se eu dividir essa carga pela diferença de potencial definida anteriormente, eu tenho que é Q dividido por QD dividido por ε0 sobre A. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou encontrar o quê? Que a capacitância desse capacitor plano, que tem uma área
as placas têm uma área A definida e que se estão distantes uma distância D, né, é dada por essa equação, né? E aí, ó, a capacitância, ela é o quê? Ela é proporcional à área das placas, ou seja, diretamente proporcional à área que tem as placas. Obviamente, quanto maior a área, né, maior vai ser a carga, né? A gente, né, você vai ter mais, né, uma possibilidade. E inversamente proporcional ao quê? A distância que separa elas. Inversamente proporcional à distância que as separa. Tá bom? Então a gente vê aqui a construção dessa relação. Isso aqui para um capacitor plano. Tá? A unidade, pessoal, que vai medir a capacitância elétrica no sistema internacional é chamado de farad, né? É um nome que parece árabe, né? Seria muito justo uma homenagem aos árabes, né? Na física, porque foram grandes cientistas. Mas, na verdade, o farad vem de Faraday. Faraday que foi o cara lá que estudou, né, a questão da indução magnética e tudo mais, entendeu? Então, olha só, né, a gente fazendo um cálculo numérico aqui, a gente vai ver como que esse farad, ele é o quê? Ele é uma unidade grande, né, de capacitância. Então, vamos pensar que eu tenho aqui, ó, vamos dar aqui nome aos bois. Se a gente considerar que um capacitor plano é formado por uma chapa quadrada de 10 centímetros de lado e que está distante uma das outras 1 milímetro, tá? Qual que seria a capacitância elétrica desse capacitor plano? Então, imagina, eu tenho lá, né, um capacitor que tem de lado 10 centímetros e que tem um afastamento entre si, a distância entre as duas placas é de 1 milímetro. Então, a gente aplicando aqui, o que a gente vai ter? Olha lá, a capacitância vai ser o quê? ε0, tá? Esse ε0 aqui, né, é a permissividade do meio, né? A gente está considerando o vácuo, tá? Aqui, né? Que é aquela unidade que a gente já estudou lá atrás. Aí nós vamos ver que além de medir, né, a permissividade elétrica, aquela unidade que seria quem? Seria Newton vezes metro quadrado, né? Por Coulomb ao quadrado. Deixa eu ver. Não, perdão. Coulomb ao quadrado dividido por Newton vezes metro quadrado. Né? Aquela lá que vem daqui. Vamos lá, vamos só para a gente poder pegar aqui, ó. Né? Ó, vamos fazer esse raciocínio aqui, porque senão eu não decoro, não, tá, gente? Aqui não. Ó. Aqui o que eu tenho lá? Ó, a lei de Coulomb é essa: 4π ε0. Vamos trabalhar, vamos lembrar de análise dimensional aqui. Ó. Vezes quem? Vezes essa carga Q, vezes a carga Qzão. Podia pegar direto também o campo, né, dividido por R ao quadrado. Então, qual que é a unidade ε0 aqui? Ó? Então, se eu isolar ε0, o que eu vou ter? ε0 é igual a quanto? É igual a Q vezes Qzão. Olha a análise dimensional como é que é importante. Dividido por quanto? Por 4π F vezes R ao quadrado. Ah, eu acertei no último aí, né? Então, qual que é a unidade da permissividade elétrica do vácuo, né? Lá atrás. Entendeu? Vai ser como aqui, ó. Se eu pegar aqui em termos de unidade, ó. Qual que é a unidade, ó? De ε0 aqui, ó. Estão acompanhando o que eu estou fazendo aqui, né, gente? Olha a análise dimensional. Eu estou falando isso aqui porque nós vamos ver o quê? Que se esse cara aqui, eu vou perguntar para vocês agora, né? É muito complicado essas nossas aulas, por quê? Porque muitas vezes eu abro mão de uma interação maior com vocês por conta do tempo, né? E aí eu estou querendo passar o máximo de informação e a gente não interage. Mas eu queria perguntar para vocês, qual que é a unidade que tem que ter aqui o ε0? Lembrando que esse cara é medido em farad. Qual que é a unidade de ε0 aqui, gente? Para eu ter farad aqui. Tá? Vai pensando aí, ó. Aí, ó, eu continuando aqui, o ε0 é medido como, ó, ele seria o quê? Seria Coulomb ao quadrado dividido por quanto? Opa! Coulomb ao quadrado dividido por Newton vezes metro quadrado. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? Agora, o que eu descubro aqui? Ó? Qual que é a outra unidade que essa permissividade do vácuo tem que ter aqui? Quem é que sabe me responder? Hein? Ela tem que valer quanto aqui nessa equação? Lembrando que a gente viu lá atrás de quê? De análise dimensional. Digam para mim aí. E aí? Ué, o metro quadrado eu sei que veio do raio ao quadrado. O Coulomb veio do Qzinho.
O π é adimensional, que é o que eu lembro. Mas É, esse C ao quadrado de cima, que eu não estou lembrando de onde que isso é o vem. quadrado de quê? Coulomb vezes Coulomb. Ah, tá, o Qzão vezes Qzinho, entendi. É, aqui, mas eu quero aqui, ó. Qual que é a unidade? Qual que é a unidade medida? A outra unidade de medida que o ε0 tem que ter para além de ser o quadrado por Newton vezes metro quadrado aqui. Qual que é a unidade medida dele? Aqui, ó. Aí vocês vão ver essa. Eu posso medir ele assim, tá vendo? Ó, aqui, ó. Eu meço ele aqui, ó. Né? Essa aqui é uma unidade medida do ε0. Qual que é a outra aqui, ó? Que sai dessa equação? Ó, daqui, da lei de Coulomb, eu tenho o quê? Que a unidade que mede a permissividade a permissividade elétrica do meio é essa, a unidade. Coulomb ao quadrado dividido por Newton vezes metro quadrado. Mas e aqui? Qual que é a unidade desse cara? Lembrando que que capacitância é dada em farad. Quanto que vai dar isso aqui? Gente, isso aí é física. Dá quanto? Vocês estão enferrujados de análise dimensional, hein? Eita! Né? Vamos lá, então vamos seguir. Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar, usar o apagador aqui. Pronto, beleza. Vamos lá. Seguindo então, ó, o que a gente vai ter? Ó a unidade dele aqui, ó. É Farad por metro. Entendeu? Farad por metro. Né? Farad por metro. Para eu ter lá. Então eu tenho, ó, ele medido, ó, a permissividade do meio pode ser medida em Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro quadrado ou por Farad por metro. Então, fazendo a conta aqui, ó, para aquele capacitor que tem um lado da chapa quadrada de 10 centímetros e uma distância entre cada uma das placas de 1 milímetro, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho que a capacitância elétrica dele, olha lá, é igual a quanto? É aproximadamente 90 picofarad. 90 picofarad. Gente, o que é pico? Pico aqui, ó, o que é? Um submúltiplo. É 10 elevado a menos 12. Então isso mostra para nós também o quê? Como que o farad ele é uma unidade o quê? Grande, né? Pô, olha aqui. Esse cara, imagina então esse cara, 10 centímetros, ó, imagina que você tem duas placas condutoras de 10 centímetros, elas estão espaçadas de 1 milímetro, tá? A capacidade elétrica dela, a capacitância elétrica dela é de 90 picofarad. Estão vendo? Como é que a unidade farad, né, a capacitância medida em farad, ela é grande, né? É 1 dividido por quanto? É 1 dividido por 1 trilhão, né? Certo? É 1 dividido por 1 trilhão. 10 elevado a menos 12, né? 1000, milhão, bilhão, trilhão. Estão vendo aqui esse raciocínio? Tá? Então a gente vê aqui, né? É importante, né? Note que a unidade né? Aqui, ó, esse raciocínio que a gente fez, né? Da permissividade no sistema internacional pode ser escrita como sendo o quê? Farad por metro. Tá bom? E ela é uma unidade. A gente sempre vai ver microfarad, né? Nanofarad, picofarad, tá? Aí isso aí é uma coisa que vocês vão ver muito nos exercícios. Rapaz, é raro você ver um milifarad. Porque o milifarad indica o quê? Que é um capacitor muito grande. É o que eu falei para vocês aqui, né? Ó, esse cara aqui, a capacidade dele, ó, esse cara aqui, ó, vocês estão vendo a telinha aí, não? Vocês veem, né? Eu nem sei, porque eu não vejo nada. Vocês veem aí a telinha, não vem? Vejo, mas a gravação fica pequena porque você está apresentando a tela. Agora vocês estão vendo ou não? A telinha? Tô. Tá, então, aqui o que acontece? É 220 microfarad, esse cara aqui, tá vendo? Ó? Então, né, 220 dividido por 1 milhão. Tá vendo? Dependendo do cara aí, nós vamos ver o que dependendo do que está entre uma placa e outra, né, e esse cara é cilíndrico, nós vamos estudar o capacitor cilíndrico daqui a pouco, dependendo o recheio do capacitor, nós vamos ter diferentes capacitâncias elétricas. Tá bom, gente? Então, esse aqui seria o exemplo número 1, tá? Dessa nossa aula de hoje. Vamos seguir adiante, então. Olha lá. Aí, o exemplo 2 é pegando o quê? Um gancho com o exemplo 1. Então, olha lá, o capacitor de 90 picofarad que nós estudamos, né, no exemplo anterior, ele agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai estar ligado a uma bateria de 12 volts, né? E ele vai ser carregado até ter uma diferença de potencial de 12 volts, tá? Entre as placas.
Aí pergunta, quantos elétrons se transferem de uma placa para outra? Tá? Então aí, análise, o que nós vamos fazer, né? Nós temos o quê? A capacitância, nós temos a diferença de potencial, então nós vamos ter que calcular o quê? Nós vamos ter que calcular a carga elétrica que esse cara vai estar armazenando. Tá bom? Beleza? Lembra lá do desenho que nós vimos lá na frente. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, ó. É como se eu tivesse a bateria, né? A bateria está aqui, ó. Imagina a bateriazinha, ó. Polo positivo, polo negativo, vou desenhar tudo de vermelho. Aí aqui eu tenho, ó, a plaquinha, né? Ó, plaquinha de 10 centímetros de lado. Uma, duas. Essa aqui vai ficar toda positiva. Ó. Essa plaquinha aqui fica toda negativa. E aí o que vai acontecer? Ó? Entre elas, a distância que foi dada lá era de quanto? Era de 1 milímetro. De 1 milímetro. 1 mm, né? Naquele chocolate não, tá, gente? E a área, né, desse cara seria 100 centímetros quadrados, ou a aresta dele, o lado dele, desse quadrado, dessa chapa quadrada, é de 10 centímetros. Então vamos lá, como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu apagar aqui, tá? Eu estou representando. Muito bem. Então olha lá, da definição de capacitância, nós temos o quê? Que a carga é o quê? A capacitância vezes a diferente potencial. Então vai ser, aqui, ó, perdão, gente, aqui eu coloquei pico, né, mas aqui o pico some, porque eu já coloquei 10 elevado a menos 12. Vai ser 90 vezes 10 a menos 12 farad, vezes 12 volts, que vai me dar o quê? Uma carga de 1,1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Essa é a placa que vai ser armazenada naquele capacitor plano, de lado 10 centímetros, com as placas afastadas 1 milímetro, se ele for ligado a uma bateria de 12 volts. E aí? Esse aqui, então, é o módulo da carga em cada uma das placas. E aí ele pergunta, né, quantos elétrons vão ser transferidos de uma placa para outra? Né? Então, eu quero saber o quê? Quantos elétrons existe, né, o número de elétrons nessa carga de 1,1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Aí nós vamos voltar lá nas nossas primeiras aulas, né? Aquela ideia da quantização da carga elétrica. A carga elétrica é igual ao número inteiro vezes o quê? A carga elétrica elementar. Então, o número de elétrons, tá? Para eu poder ter essa carga de 1,1 vezes 10 a menos 9 coulomb, ele é igual a quanto? É igual a carga dividida por quem? Pela carga elétrica elementar. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1,1 vezes 10 a menos 9 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que dá 6,9 vezes 10 a nona elétrons, né? Transferidos entre uma placa e outra. Tá bom? Então, uma continha tranquila, trivial, tá? Estão vendo a relação, né? Capacitância carga por tensão, por diferente potencial. A carga é a capacitância vezes a diferente potencial. Então, a gente exemplificando aqui, né, nesses exemplos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre quem? Sobre o capacitor cilíndrico, tá? Que é esse cara aqui, ó. Tá? É o capacitor cilíndrico. Como é que se dá esse cara aqui? Então, vamos lá. Então, o que acontece no capacitor cilíndrico? O capacitor cilíndrico ele é constituído por um pequeno cilindro ou por um fio, né, que tem um raiozinho A. E uma superfície cilíndrica maior, que é coaxial. O que é coaxial? Tá, o quê? Tem o mesmo eixo, tá? E que tem o quê? É coaxial com a primeira, ou seja, ela tem o mesmo eixo com a primeira e tem um raio B, tá? Certo? Então eu tenho aqui, ó, né? Eu tenho então, eu tenho um cilindro pequeno ou um fio central que tem um raiozinho pequeno e tenho por fora uma outra superfície cilíndrica, tá? Que tem um raio maior, B, tá? Então B é maior que A, tá bom? E aí, olha só, se eu considerar que a carga mais Q é a carga do condutor interno e o condutor externo está com uma carga menos Q, notem que o raciocínio é o mesmo, né? Do capacitor plano. No capacitor plano eu tinha uma carga positiva mais Q e uma placa com carga negativa menos Q. Aqui, no capacitor cilíndrico, eu tenho o quê? O condutor interno tem uma carga mais Q e o externo tem uma carga menos Q, tá bom? Então a gente vai ter o que, na verdade, aqui? A gente vai ter o quê? Que o campo elétrico entre os condutores pode ser calculado facilmente a partir da lei de Gauss. Olha lá. Então vamos ver essa figura aqui, olha lá. Aqui está quem? Depois ela vai aparecer um pouquinho maior, tá? A gente vai explicar um pouquinho melhor. Aqui eu tenho aqui, ó, o condutor interno, tá vendo que tem um raio Azinho pequeno, e aqui eu tenho a superfície externa, tá? Que tem o que? Um raio maior, B.
Tá vendo? Aqui o que acontece aqui? Se eu traçar aqui essa superfície aqui, olha lá, gaussiana, a superfície gaussiana é essa, tá, gente? Essa cilíndrica aqui, ó, eu consigo facilmente o quê? Calcular o meu campo elétrico, tá? Então, se eu considerar essa superfície aqui, ó, essa aqui, tá? Cilíndrica de raio R, ó, essa bichinha aqui, ó, essa aqui, ó, de raio R, né, e um comprimento L1, o que eu vou ter? Né? Eu vou poder calcular o campo elétrico, tá? Entre os condutores. Lembrando que esse cara interno tem uma carga mais Q, e esse bichinho aqui, ó, tem uma carga o quê? Menos Q. Tá claro como é que funciona? Olha aqui, ó, tá? Então, ó, isso aqui é um capacitor cilíndrico. Infelizmente, eu não desmontei esse cara, né? A gente podia cortar ele para a gente poder ver direitinho isso aqui. Eu não fiz isso. Eu vou ver se eu acho, de repente eu faço isso e mostro para vocês na próxima aula. Eu vou desmontar um desses caras aqui, né? Isso aqui é uma fonte, cara, eu tenho que ver como é que isso aqui funciona, tem uns transformadores aqui, né? Eu queria saber, mas eu não sei nada de eletrônica, eu queria saber um pouquinho mais para poder montar essas parafernálias. Quando eu era pequeno, eu gostava de brincar de laboratório, mas eu não me embrenhei muito pela essa área de eletrônica, né? Eu fazia experimento mais mecânico, mas tudo bem. Aí o que acontece é isso, tá vendo? Ó, então eu tenho lá dentro um condutor cilíndrico, que pode ser um fio carregado com mais Q. Aqui fora eu tenho o quê? Uma outra superfície cilíndrica menos Q. Tá vendo? Esse cara tem um raio A, esse cara tem um raio B, e aqui para calcular o campo elétrico eu usei essa gaussiana aqui, tá vendo? Ó, que é essa parte meio amarela, que nós estamos vendo, que tem um raio R e um comprimento L1. Vamos lá? Lei de Gauss. De acordo com a lei de Gauss, o fluxo de campo elétrico através da superfície gaussiana é igual a quem? Lembra lá? É quem? É o φ. Lembra lá dessa equação? Olha lá, lei de Gauss. O fluxo do campo elétrico é o quê? É a carga no interior da superfície dividido por quem? Pela permissividade elétrica do vácuo, né? Em que é quem? É a carga líquida no interior da superfície gaussiana. Né? Então, o que acontece? Né? Se a gente admite que L é muito maior do que A e do que B, ou seja, o comprimento do condutor cilíndrico é maior do que o raio do condutor interno, né? E o raio do condutor externo, né, da superfície lá, né, condutor cilíndrico, a gente pode desprezar os efeitos de borda. Então a gente teria o quê? Que o campo elétrico ele vai ser perpendicular, né, ao eixo dos condutores. E vai depender apenas de quê? Da distância perpendicular ao eixo desses condutores aqui. Então, o que acontece aqui, ó, né? Desprezando aqui, ó, né? Comparando o raio A do condutor interno e o raio B do condutor externo com o comprimento do condutor, a gente vai considerar o quê? Que esse campo elétrico para esse cara aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser perpendicular à superfície, como a gente estava, né? Como a gente viu lá na lei de Gauss, tá vendo? Então, ele é de afastamento. Esse cara aqui de dentro, ele é o quê? Ele é positivo, então a gente teria esse cara aqui, ó, saindo desse jeito. Né, olha lá, o mesmo raciocínio que nós fizemos lá atrás para explicar a lei de Gauss. Estão lá gravados nas videoaulas. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ó, então, beleza, né? Então, ele é perpendicular o quê? Aos condutores. E aí, o que acontece? Então, vai haver um fluxo de campo elétrico apenas onde? Através de onde? Da superfície cilíndrica da gaussiana. Da parte cilíndrica da superfície gaussiana. Ou seja, eu só tenho fluxo elétrico aqui, ó. Aqui não tem nada, nas bases não tem. Aqui não passa linhas de campo, de força, né, as linhas de força de campo elétrico, nem aqui. Então, a contribuição para o fluxo de campo elétrico só vai ser onde? Na parte cilíndrica da superfície gaussiana. Esse raciocínio nós fizemos lá atrás, tá bom? Então, né, isso que a gente acabou de dizer, não vai haver fluxo de campo elétrico através de cada uma das bases do cilindro. Dessa forma, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o quê? Que o fluxo total de campo elétrico, né, lá, da definição da lei de Gauss, o que é? É o campo elétrico radial, ó, vezes quem? Vezes a área. Sendo que essa área é quem? É a área da parte cilíndrica da gaussiana, né? Que é a parte lateral do cilindro, sem as bases. Tá? Então, nesse caso, o que a gente vai ter aqui? Ó? A carga líquida, né, da superfície gaussiana, quem que é? Vai ser a densidade linear de carga, vezes quem? Vezes o comprimento da superfície gaussiana, aquele L1. Tá? Né? Em que, o que acontece aqui?
Quem que é o lambda? Lambda, densidade linear de carga. É quem? É a carga total, certo? Do condutor, certo? Do condutor interno, dividido pelo comprimento dele, L. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter que a carga que vai estar ali, ó, circunscrita aqui na superfície gaussiana é a carga total vezes L1 sobre L. Lembrando que L1 é o comprimento do cilindro da superfície gaussiana cilíndrica. E o Lzão, L1, é o comprimento da superfície gaussiana cilíndrica. E o L é o comprimento do condutor cilíndrico. Tá bom? E, obviamente, essa carga circunscrita na gaussiana é menor. Beleza? Achei aqui, ó. Então, o que a gente vai ter aqui, ó, né? A gente vai ter que o campo elétrico radial vezes a área, tá? A área da parte cilíndrica da superfície gaussiana é igual a carga dividido por ε0. A carga, nós já vimos quem que é. É lambda vezes L1, tá? Certo? Mas lambda vezes L1, o que é? A carga vezes L1 dividido por L, né? Vezes ε0. E a área da parte cilíndrica da superfície gaussiana é 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes o comprimento do cilindro L1. De forma que o campo elétrico que é gerado entre o condutor interno, né, e o condutor externo, né, esse campo elétrico radial que sai, ele é dado por quem? Ele é a carga dividido por 2πε0L vezes 1 sobre R. Tá? Então, esse aqui é um resultado que é idêntico àquele que nós encontramos lá quando a gente estudou uma reta infinita carregada. Isso é genial, tá? É lembrar das nossas aulas. É a mesma coisa que a gente encontrou lá atrás. Tá? Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Quanto é que vai valer a diferença de potencial, tá, entre os condutores de dentro e de fora? Tá? Então, estou pegando aqui, ó, a diferença de potencial entre B e A. VB menos VA vai ser igual a menos integral de A até B do campo elétrico radial dr. Tá? Essa aqui é a definição de diferença de potencial, que nós vimos no tópico 3, de potencial elétrico. Isso aqui, então, vai ser integral, né? A diferença de potencial, ó, entre o condutor externo, um ponto do condutor externo e um ponto do condutor interno vai ser o quê? Menos integral do campo elétrico, que é sobre 2πε0L vezes 1 sobre R dr. Né? Lembrando, né, que aqui, ó, eu vou tirar as constantes de dentro da integral, vai sobrar quem? Vai sobrar isso aqui. Né? E na tabela de integral me dá o quê? Né? A integral desse cara é ln, né? ln, né, de B sobre A. Então, a diferença de potencial entre o condutor interno e o condutor externo, tá, de um capacitor cilíndrico é menos Q sobre 2πε0L ln de B sobre L. Tá? Aqui resolvendo essa integral. Agora, o que acontece? Aqui eu fiz, né, VB menos VA. Né? Você vê que deu aqui, ó, né, essa diferença de potencial. Agora, o condutor interno, ele tem uma carga positiva. Então, o potencial, olha bem, o potencial, ele é mais elevado, o quê? Nesse condutor interno. Por quê? Porque as linhas de campo apontam desse condutor interno para o externo. Aí a gente cai lá no potencial elétrico também, né? Quanto mais distante, né, da carga que gera, né, ou quanto mais longe, né, acompanhando o sentido das linhas de campo, menor o potencial. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O módulo dessa diferença de potencial, aí agora eu já mudei, tá vendo? Ó? A diferença de potencial, então, entre um ponto num condutor interno, menos a diferença de potencial no ponto do condutor externo é VA menos VB. VA menos VB que vai dar também a mesma coisa, né? Só que com um sinal diferente. Tá vendo? Só com um sinal diferente. Tá? Então eu tenho que é QLN de B sobre A dividido por 2πε0 vezes L. Tá? Essa relação que a gente tem aqui. De forma que, essa aqui o que é? É a diferença de potencial. A capacitância elétrica de um capacitor cilíndrico, ele vai ser dada por quem? Pela carga dividido pela diferença de potencial. Tá? Então vai ser Q dividido por Q, ln de B sobre A, dividido por 2πε0 vezes L. Né? Aqui, ó, a gente cortando aqui, né? Repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, corto o Q com o Q. O que eu encontro?
encontro que a capacitância, quem que é a capacitância? Olha lá, olha a capacitância. Vai ser quem? Vai ser 2π ε0 vezes L ln de B sobre A. Tá? Olha lá, vamos lá mais uma vez aqui, ó. Análise dimensional disso aqui. Qual que é a grandeza de ln de B sobre A? Fala para mim. Quanto é que vale? Metro? A grandeza... Hein? Metro, Não, porque... não, ln de B sobre A. ln, logaritmo neperiano de qualquer coisa. Dá quanto? B e A é distância, é raio. Aqui, pois é raio. Mas aí o que seria? Seria, por exemplo, 2 metros dividido por 1 metro. Quanto é que dá? 2 metros por 1 metro. Dá 2 o quê? Tem unidade? Isso aí, muito bem. Você falou bem, ó. 2 metros dividido por 1 metro, né? Vamos supor aqui, né? Certo? Isso aqui o que vai dar? Corta o metro com metro. Concorda comigo? De forma que eu vou ter aqui o quê? Só um número. Agora, esse logaritmo neperiano aqui, ele é o quê? A grandeza dele, a unidade dele, ele é o quê? Ele é adimensional, concorda comigo? Concorda, Gilmara? Concordo. Adimensional. Então, o que a gente tem aqui, né? Aqui, ó, a gente vê o quê? Aqui é para a gente verificar, gente, né? Essa questão aqui da área dimensional. Aqui, o que eu tenho, ó? A unidade que mede a minha permissividade, o que é? Farad por metro. O comprimento do condutor é medido em metros, de forma que eu tenho o quê? A capacitância em farad. Por que eu estou falando aqui, fazendo essa análise dimensional rápida? Para mostrar para vocês que a análise dimensional ela é importante, sabe para quê? Para você entender as equações. Tá? Eu imagino, pessoal, que aquela coisa, pô, o cara está resolvendo uma integral, o cara colocou lá a definição, mas sempre, o que vai acontecer? A verificação se o nosso raciocínio matemático e físico está correto é por meio da análise dimensional. É o que eu estou fazendo, que a gente vê aqui, né? Aqui, ó, farad vezes metro. Perdão, farad por metro vezes metro dá quanto? E dá a unidade que mede a capacitância, que é justamente quem? É justamente o farad. Entenderam o que eu estou falando? Certo? Entenderam? Então, aqui só para a gente poder colocar. Esse aqui é o caso, então, de um capacitor cilíndrico, tá? Como é que se dá essa relação, tá? E que vem das equações e tudo mais. Aí vocês vão virar para mim e falar assim, poxa, Adriano, e aí, como é que fica isso aí lá na hora da prova? Por exemplo, né, se a gente estivesse tendo aulas presenciais, vocês sabem que eu ia colocar a equação lá na prova, como a gente sempre fazia, né, na nossa aula presencial de Física Geral 1, entendeu? O mais importante o que é? Você entender o raciocínio físico, tá bom? Que tem por trás disso, tá? Então, olha lá, o que a gente observa? Que a capacitância é proporcional ao comprimento dos cilindros, tá? Certo? Tá vendo? Ó? Quanto maior o comprimento do cilindro, maior a capacitância. Deixa eu colocar o apagador aqui, né? Aqui, ó, proporcional ao comprimento dos cilindros, tá? E quanto maior o comprimento, né, maior é a quantidade de carga que pode ser colocada nos condutores, dada uma certa DDP, uma diferença de potencial, pois o campo elétrico e a diferença de potencial vai depender do quê? Vai depender da carga e do quê? E do comprimento. Tá? Da carga e do comprimento. Aqui, desculpa aqui, gente, que eu coloquei carga pelo comprimento, tá bom? A quantidade de carga pelo comprimento que tem, né, que é justamente a questão da densidade linear. Tá certo? Tá bom? Então aqui eu apresentei para vocês aqui esses 3 exemplos, tá? Eu fiz questão de falar, de contextualizar, tá? Eu tinha mais um aqui, né, que é para falar do capacitor esférico. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá? E pronto, tá? Então a gente está aqui adiantado, já estou introduzindo essa questão de capacitância dielétrica. Na aula que vem a gente vai trabalhar um pouquinho mais, vamos falar do capacitor esférico, né, que tem um pouquinho a ver com o gerador de Van der Graaf, que é inclusive a última aula do tópico de potencial elétrico. Vocês dão uma olhadinha lá, né, que é essa coisa, aquele acúmulo, né, aquela grande quantidade né, aquela tensão, aquela diferença de potencial, né, é muito parecido com o que acontece com o capacitor esférico. Tá bom? Beleza?